Olá, pessoal! Estamos em mais um LolaCast e hoje com o nosso convidado muito especial, Wesley Almeida. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Se apresente a gente, fale um pouco de quem que é o Wesley. Wesley Almeida é um cara muito família, trabalhador, determinado e focado. Cheguei aqui há alguns anos atrás, focado em crescer, aprender e multiplicar aquilo que eu fui entregue aqui, Designado a fazer. Designado a fazer, sim. Que incrível, que bom. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da imigração, né? Puxando ali o gancho de uma outra entrevista que eu fiz com a Sara Bello, que ela falou um pouco sobre a imigração, e eu sei que o pessoal gosta muito disso, porque, querendo ou não, é uma dificuldade para quem está no Brasil e quer vir, e é uma dificuldade para quem está aqui, porque a gente sente que o empreendedorismo aqui, ele é muito mais difícil que lá no Brasil. A gente sabe que as portas são mais estreitas e aquele gancho em trazê-la para cá, no nosso podcast, abriu essa expectativa para as pessoas. E trazendo você, que tem uma bagagem maior ainda, para dar mais esperança para essas pessoas. Então me fala, dentro dessa área sua, dessa bagagem que você tem de muitos países e de ter até um livro, que a gente também vai falar sobre isso, me conta um pouco qual foi a dificuldade e o que você aprendeu dessa dificuldade para hoje você ser um exemplo para gente. Então, a maior dificuldade que eu tive foi vir sem visto. Então, eu vim como a maioria dos brasileiros vem e eu não aconselho a ninguém fazer isso. Chega como turista e fala, quando chegar aqui eu resolvo. Não façam isso. Quando eu vim era uma época diferente, eram situações diferentes. Naquela época tinha maneiras e vias para se regularizar e eu conseguia através dessas maneiras e vias, mas hoje não tem. Então, se alguém me diz, Wesley, o que você sugere? Procure um visto. Não venha sem visto para cá. Ah, mas fulano foi. Eu também vim. E eu não sou exemplo disso, eu fiz errado, mas dei sorte que naquela época tinha situações que você podia fazer uma manifestação de interesse, depois de 3 anos lutando com o CEF, que não era a AIMA, eu consegui pegar a minha residência. Então assim, eu fiquei aqui 3 anos longe da minha família. E aí uma das coisas que eu falo sempre para as pessoas que querem migrar também, se quer vir para cá, vem sozinho. Uma coisa é você vir sozinho, que você consegue achar um quarto, um colchão, um chão para dormir. Outra coisa é quando você vem com a sua família inteira para cá. Nossa, e sem não, preparação, né? Meu Deus. E não é a questão de falar, ah, mas eu tenho dinheiro. Não é o dinheiro. A maior dificuldade que as pessoas hoje têm aqui é moradia. É achar lugar para morar. Então eu sempre falo e as pessoas falam, ah, mas é difícil. Eu falei, eu sei, eu passei por isso. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei que quer Você ficar tem propriedade, né, para falar isso. 3 anos longe da família, sozinho, sentido excluído. Eu sei o que é isso. Só que eles não precisaram passar por aquilo que eu passei. Quando eles vieram, tinha casa, tinha carro, documento e trabalho. Então, o que eu falo sempre para as pessoas, se você não é um casal, vem sozinho. Estrutura a sua vida, depois traz sua família. E não vem sem visto. Porque hoje Portugal está nível Estados Unidos. Se você não tiver visto, você não trabalha. Eles não dão mais essa documentação, né? Igual você disse, antes era manifestação de interesse que nem tem mais, né? E eu, se não me engano, as pessoas têm, os empresários pagam uma multa muito grande para esse contrato. Eu acho que você tem propriedade também para falar um pouco sobre isso. Sim, exatamente. Se eu contratar uma pessoa sem documento, a multa pode chegar de 3 a 90 mil euros. Eles baseiam em cima do seu faturamento anual. Então, se é uma empresa de grande porte, vai pagar 90 mil euros por pessoa que for pega trabalhando ilegalmente. Ou seja, as empresas hoje não têm interesse de contratar pessoas ilegais. Ah, mas fulano trabalha. Está colocando dela em risco e a da empresa também, porque não só a empresa vai pagar uma multa, o colaborador que está trabalhando irregular também é multado. Então é multa dos dois lados, é risco dos dois lados. Na empresa que eu trabalho atualmente, que eu estou como diretor operacional da região do Alentejo, todos os vídeos de publicação de vaga eu sempre coloco no final. Só contratamos com documento legal. Ah, mas está passando fome, sinto muito.
suas escolhas, seu plantio, sua colheita. Não vem colocar os seus problemas nas minhas costas. Porque eu sempre falo, vem com documento, aí aparece em documento. Não fazemos milagres. Aí eu sempre indico, vai falar com o advogado, vai falar com o CLAIM, para que as pessoas saibam também, existem 2 pontos de apoio para imigrante aqui. Se você tiver recurso, pague um advogado. Se você não tem recurso, vaza um agendamento no CLAIM mais próximo de você, que é do governo português, é um atendimento gratuito, onde as pessoas conseguem informações. Então tem essas 2 vias para poder se legalizar não, de procurar informação para ver o que fazer para poder ficar legal, para poder trabalhar depois. Sim. Olha, pessoal, tá vendo? É a primeira dica que o Wesley está dando. Não venham sem documento. E você tem um livro, né? Ele fala sobre isso? Eu tenho um livro, eu coloco todos esses perrengues que eu passei durante esses 3 anos de lutando para conseguir o visto e trazer minha família. O livro chama Os Drives da Imigração, porque o livro em si, eu deixo uma frase no início, que é uma frase que eu acho que é a mais impactante na minha vida, que é, não adianta você mudar de país se você não mudar sua mentalidade. Que é a mesma coisa de você estar trocando de cidade. Não é porque você trocou de país que as coisas vão dar certo. Se eu estou no Brasil, por exemplo, trabalhando, e eu não estou desmerecendo nenhum tipo de função, mas é só para vocês terem uma noção da realidade. Se eu estou no Brasil trabalhando como empregado de mesa, que foi a minha realidade, venho para Portugal e continuo trabalhando como empregado de mesa e não faço nada para mudar, a minha realidade financeira não vai mudar. Eu vou continuar, vou ter um poder de compra um pouco maior que Portugal oferece isso, mas a minha realidade vai ser sempre a mesma, com a corda no pescoço, vivendo com uma bomba de oxigênio que a cada 30 dias acaba. Que se eu parar de trabalhar, no final de 30 dias eu não tenho como pagar minhas contas. Então, o que eu falo para as pessoas, quando você imigra, primeiro você tem que migrar a sua mentalidade. Quando você passa lá para pegar o carimbo, para você entrar na imigração, você também tem que migrar a sua mentalidade ali. Você tem que pegar um carimbo da prosperidade e colocar no seu passaporte da vida. Senão, você vai ficar preso num círculo vicioso, que é vir trabalhar no verão, ir para o inverno para o Brasil, volta para cá lascado de novo, junta dinheiro e vai de volta. É um círculo vicioso isso. É verdade. E eu coloco isso tudo no livro, colocando questionamentos, por que eu não fiz, sendo que eu tinha informação, porque hoje na era digital, você dá um Google, tem muita informação errônea, tem muita gente falando, vem, não sei o quê, e você consegue casa que eu não vejo hoje um T0 aqui em Portugal, e eu estou falando já em nível nacional, abaixo de 600 euros. Eu não vejo. Aí alguém fala, mas eu aluguei por 300 euros. 10 anos atrás, amigo. Hoje não aluga. Quero vir para Portugal, e eu coloco isso dentro do livro. Você vai fazer um custo, que eu sou formado na parte financeira, que eu vou gastar para poder estar em Portugal durante 4 meses. Que é para mim preparar que se tudo der errado, eu não vou para a rua. Então, todos esses questionamentos eu coloco dentro do meu livro, que é a Unif, que é a Segurança Social. Não tem como você imigrar para um outro país e você não saber qual é os documentos que aquele país pede. Então, muita gente chega aqui, não sabe o que é a Unif, não sabe o que é a Segurança Social, não sabe o que é o número de utente, não sabe qual é os impostos que pagam. A Segurança Social desconta 11%. Mas para onde é que vai esse dinheiro? Para que é esse dinheiro? Não sabem. Se as finanças descontam, quanto mais você ganha, quanto mais você vai pagar. Existe uma tabela para cada tipo de pessoa. Mas por que ele trabalha a mesma coisa que eu, ele ganha mais que eu, sendo que a gente tem o mesmo salário, a mesma função? Porque o IRS é diferente. Então você tem que saber o que você está pagando, você tem que saber onde é que você está andando. Uau, que joia esse livro seu! Muito bom, porque tem toda a informação ali. E você faz... Esse livro, ele é um questionário mesmo? Ou ele é uma informação? Eu tenho no início, contando a história de como passei aqui, que eu saí do interior de Minas, saí com 14 anos da minha casa, fui para dentro de uma escola federal. Com os 17 anos eu fui para São Paulo, aí eu entrei na aviação, fui trabalhar de comissário de bordo, aí de comissário de bordo eu entrei num navio de cruzeiro, comecei a trabalhar no navio de cruzeiro. Que bagagem! Do navio de cruzeiro eu vim parar em Portugal. Então eu tenho essa trajetória contada ali. No livro. E depois eu venho com os questionamentos que eu não fiz para mim mesmo. O que o Wesley de hoje falaria para o Wesley do futuro fazer?
Aí o Wesley do futuro já sabe a resposta, mas ele não sabia antes. Então o Wesley do futuro deu as perguntas, os questionamentos para todos que querem vir se questionarem, responderem aquilo, e eu tenho certeza que se elas tiverem aquela resposta, elas não vão passar por nem a metade daquilo que eu passei. Isso é muito bom, que informação interessante. Pessoal, um outro ponto que ele disse que é muito, muito interessante é sobre vocês não trazerem problemas para cá, né? O problema ele não é geográfico. Eu costumo dizer isso, né? Que as pessoas falam assim, ai, tá muito cheio de problema aqui no Brasil, vou para outro país, achando que os problemas serão eliminados ali na porta da imigração. E não, né? Os problemas não são geográficos, vão vir e com certeza eles vão duplicar se brincar, né? Aqui, por acaso, é uma estatística aqui, quase 70%, 80% dos casais do Brasil que vêm para cá separam. Ah, mas por quê? Simples. Você tinha uma estrutura familiar no Brasil, aqui você não tem. Aqui, eu já vi muito isso de casais de amigos, por exemplo, que a mulher casou com a mulher e a mulher era para ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Aqui. O cara não consegue bancar uma casa com filho. É muito difícil. É que nem o pai do Cris, tem que ter 2 empregos. Tem, é verdade. E você também mencionou ali no início, um T0 600. E o salário mínimo, né? Olha o valor do salário mínimo aqui. O salário mínimo hoje está 920 brutos. Aí vai bater 11% de desconto, vai descontar uns 30, 40 euros, a pessoa vai receber 870. Aí as escolas é gratuita, mas só que você também tem que pagar um valor que é a alimentação da criança dentro da escola. Exatamente. A pessoa vem com filho e não sabe. Quando chega, toma um susto. Tem criança pequena, uma creche que, quando não é do Estado, se você for pagar uma creche particular, a média de valores está entre 200 e 300 euros por criança. Então, se eu tenho 2 crianças, já foi 600 euros. Eu preciso deixar a criança com alguém para ir trabalhar. Então, eu vejo muita dificuldade nessa área para quem quer trazer a família, por isso que eu falo para vir sozinho, até para entender onde está pisando, e eu coloco isso no livro. Você tem que saber onde que você vai. Eu estou indo para o Algarve, mas o Algarve trabalha o ano todo. Eu vou para Lisboa, mas Lisboa como é que funciona? Eu vou para o Porto, como é que funciona o Porto? Você tem que saber para onde você vai. Não é simplesmente fulano falou que me recebe. Recebe os primeiros 10 dias. A partir do momento que a pessoa vê que você não se coça, que você não mexe, a pessoa vai te botar para fora da casa. São os relatos que a gente mais tem. Eu tenho muito relato de pessoas que agora eu consegui alguns contratos na região do Alentejo, que estão dando alojamento para funcionários. Olha. E aí eu consigo colocar pessoas dentro dos hotéis com alojamento incluído para trabalhar. Então economiza nisso aí. Economiza nisso aí. Aí eu recebo muita reclamação falando, mas eu tenho que partilhar o quarto com 3 pessoas. Eu falei, amigo, se você quiser ir para Lisboa, você vai partilhar com 6, você vai pagar 270 euros. Você tem que entender qual é a sua realidade hoje. A minha realidade no início, que eu cheguei a ter que dormir dentro do carro, porque eu não tinha dinheiro para pagar a renda. Meu Deus. São situações que eu me coloquei. E eu não tenho que culpar ninguém. Fui eu que fiz a burrice. Fui eu que, por exemplo, prestei o dinheiro para quem não deveria ter emprestado. Se alguém me pede dinheiro emprestado hoje, eu falo, eu tenho um amigo que chama agiota. Se você quiser, eu te apresento ele. Tem um outro que chama banco também. Não empresto mais, porque eu me coloquei nessa situação. Culpado é o outro que não me pagou, que me deu calote? Não, o culpado fui eu que dei o dinheiro para ele. Você que confiou aí. Então, eu aprendi a dizer não. E quando eu entendi que quando eu falo sim para os outros, no momento que não é propício para mim, eu estou dizendo não para mim. Você. E quando eu entendi isso, eu comecei a dar um não para as pessoas. E aí você deixa de ser aquele cara queridinho, o que todo mundo gosta, porque você não está fazendo aquilo que elas querem, mas sim o que é bom para ti. Mas no final você acaba separando mesmo as pessoas que merecem estar com você, não é? Sim, mas é uma, como falo, separar o joio do trigo, né? Você começa a andar com pessoas melhores, você começa a ir frequentar esses espaços melhores, consegue avançar, porque a partir do momento que você está numa mesa, você é o mais inteligente da mesa, você não consegue avançar. É verdade. Já passa para outra. Já tem que passar logo para outra. Sim. E se você não tiver um controle da sua vaidade, das suas emoções, você vai permanecer ali porque você vai ficar, eu sou o maioral. É verdade. Eu que mando aqui, as pessoas aqui estão tudo subalternas a mim. Então, lidar com o ego é complicado, mas é uma parte que vai te fazer avançar. Você ser livre do ego, dar
quando as pessoas fazem as coisas, você dá o mérito àquelas pessoas e não tomar o mérito para si. Você começa a engrandecer as pessoas que estão ao seu redor e você vai crescendo junto com elas. A partir do momento que você entende que todo elogio e toda crítica tem que ter o mesmo peso, você paralisa ali. Você fala, cheira o elogio, cheira a crítica e fala, para mim não faz diferença na minha vida. Vou me manter do jeito que eu estou aqui e vou crescendo. E aí vem muitas pessoas que estão em situações abaixo de mim, que eu falo, situações financeiras abaixo, situação de trabalho abaixo. Ah, mas por que você não faz isso, amigo? Passa para a mesa que eu tô, depois que você estiver na minha mesa, vai para outra mesa e depois você vai me dar conselho. E tem outras pessoas que já estão em mesas muito mais avançadas, falam, eu no teu lugar faria dessa forma. Eu paro para escutar porque aquela pessoa já passou por aquilo que eu estou passando e está me indicando um caminho. Então eu começo a olhar e começo a entender quem está falando para ajudar e quem está falando para desmotivar. E acontece muito nesse ramo, né? Principalmente agora você é empresário, né? Quer falar um pouco sobre a sua empresa? Sim, a gente abriu uma empresa. Para quem não sabe, eu trabalho hoje aqui no Algarve. Trabalhei no Algarve durante 10 anos, numa empresa que chama Algar Tempo. Trabalhava lá comecei como recrutador, fui para supervisor, fui para responsável da loja e depois fui transferido agora para a região do Alentejo para ficar responsável pela região toda do Alentejo operacionalmente. E eu contrato pessoas e coloco nas unidades de hotéis para trabalhar. Então, eu fazia o recrutamento e colocava para o hotel. O que é que eu fiz? Fui na Turquia com o meu sócio, com o Hugo. Na Turquia, a gente encontrou lá algumas feiras de tecnologias e eu falei com ele, cara, eu sou bom em encontrar pessoas. E ele falou, cara, eu sou bom em tecnologia. Vamos unir? O que é uma sociedade? Você unir com pessoas que podem te complementar. Nós trabalhamos e abrimos uma empresa que chama Nexpubli. O que é a Nexpubli? A gente encontra micro-influenciadores, influenciadores que têm 5, 10, 50, 100 mil seguidores, que as grandes marcas não dão oportunidades para ela. Então, nós pegamos esses influenciadores e conecta com empresas que não são grandes empresas, grandes marcas, mas que querem algum influenciador para ir naquele espaço, para fazer uma divulgação, e também não tem condições financeiras de pagar aqueles valores estratosféricos que as grandes marcas pagam para os grandes influenciadores. A gente faz um match entre esse empresário e esse influenciador. O que você ganha com isso? Eu sempre falo para as pessoas, é muito claro, eu ganho 20% em cima daquilo que eu fechar. O influenciador leva os 80%, o dono da empresa paga os 100%, eu fico com 20%. Tudo claro. Ah, mas tem problema de falar? Não tem problema nenhum de falar. Porque a gente trabalha na parte da clareza. E dentro desse nosso perfil lá da Nexpubli, a gente já conseguiu parceiros, por exemplo, o Scamplates é um aplicativo. Esse aplicativo você escaneia a comida, ele te diz o que tem de proteína, carboidrato. Nossa! Tudo. Se você bebeu água, quantos litros de água você tem que beber, monta a sua dieta. E o influenciador entra ali no Nexpubli, o Scamplates já está aberto para a pessoa que quiser ser anunciante. A pessoa entra lá, faz o seu cupom, por exemplo, Lola Podcast 10, vira o cupom lá. Você começa a vender o Scamplates no teu perfil do Instagram. Cada venda que você tiver, você ganha 20%. Gente, genial. E como é uma assinatura mensal, se você vendeu 10 esse mês, e no outro mês vendeu 20, mais 10, você tem 20. E vai crescendo conforme as pessoas forem assinando e mantendo a assinatura, você continua recebendo. E para deixar as coisas tudo muito clara e limpa, para as pessoas saber o que elas estão fazendo, a gente deixou dentro do desktop quantas pessoas, você entra lá no teu perfil, você vai saber quantas pessoas estão com assinatura online, para você saber quanto que você vai receber no final de 30 dias. Gente, genial. Então, é um aplicativo. É um aplicativo e é um site e é uma empresa física que a gente tem na Inglaterra. A gente montou a empresa na Inglaterra, porque o Hugo estava lá, só que a nossa sede é em Dubai, por questões fiscais. Gente! Quando você começa a entender do jogo financeiro, você consegue entender que às vezes não faz sentido eu abrir aqui em Portugal para receber uma tributação de 23%. Nossa. Se eu abrir em Dubai, eu vou pagar uma tributação de 1% em cima da transação financeira. O que é melhor, pagar 1% lá ou pagar 23% né? Aqui? Só que tem alguns contrapontos. Eu tenho que gastar com o cartão de lá, utilizar o cartão de lá. Para trazer o dinheiro para cá,
já vou pagar um imposto um pouco maior, Sim. mas é muito menor do que eu colocando Ainda assim dinheiro. vale a pena. Então, assim, mas não é para todas as áreas. Uhum. Tem algumas áreas que faz sentido e outras áreas que não. Então, Uhum. quando as pessoas falam, então eu vou fazer isso, eu falei, cara, procura uma pessoa que pode internacionalizar o seu negócio. O exemplo no grupo da Sara. Uhum. Lá no grupo da Sara tem pessoas que é no aplicativo dela, que as pessoas entram ali dentro, vai encontrar pessoas que sabem se você consegue ou não levar o seu negócio para lá. Então, tem alguns negócios que não faz sentido ir para lá, faz sentido ir para Moçambique, por exemplo. Uhum. Tem alguns que faz sentido ir para Honduras ou para o Panamá. Depende da empresa e qual é a carga fiscal que aquela empresa vai te entregar. Gente, genial. Genial que vocês estão trazendo, tanto você quanto a Sara, que a gente trouxe de uma outra vez, que é essas aplicações onde tem essas conexões. Porque ali, antes mesmo de fazer qualquer sociedade, você vai tirando essas dúvidas, né? Por exemplo, a pessoa tem o seu aplicativo, tem essas dúvidas, já entra ali no aplicativo dela, já tira, já tem essa conexão, faz um match com outros empresariais, com os outros empresários. E a pessoa tá ali mostrando o que ela tem também, né? E é uma coisa muito engraçada, porque a gente demorou para entender isso. Você sabe de onde é que vem o maior capital financeiro que tem no mundo hoje? A gente costuma falar que é os Estados Unidos, assim, você tá falando é disso? Vem do Vale do Silício. Vale do Silício é o maior local de startups. É pessoas que abrem uma garagem, montam um negócio. O Elon Olha, Musk é um desses. O Elon Musk começou com o PayPal numa garagem da casa dele. Tem outras pessoas, Mark Zuckerberg também começou com um aplicativo que era só para fazer é conexão verdade. entre pessoas da Harvard. Sim. Então, assim, hoje com a IA tão avançada, a gente consegue fazer muita coisa num determinado um espaço de menor No de curto tempo. tempo. Uhum. Quem não entender isso, quem não entender como funciona o jogo, vai ficar para Fica trás. pra trás. Eu agora esse mês, por exemplo, eu fiz um teste com a minha IA lá, eu coloquei ela para criar meus carrosséis, Uhum. postar meus carrosséis durante um mês. E eu deixei, só para ver o que ia acontecer. E o que que aconteceu? Conta pra gente. A IA fez todos Uhum. os carrosséis. Quem entrar no meu perfil vai ver lá que tem uns 30, 40 carrossel postado ou mais. Uma coisa que eu não fiz direito foi configurar a captura de imagem, que ela acabou usando quase as mesmas fotos para todos os carrosséis. Uhum. Então, eu já entendi que eu preciso fazer aquela correção. Aí no mês que vem eu já faço a correção e já mando. Uau. Querendo ou não, no final de mais 2 meses, eu posso abrir E vai mais estar tudo alinhadinho. Posso abrir mais um aplicativo e falar, você que é influenciador agora, quer ter um carrossel que vai postar toda semana, 5 páginas, assim, 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 assina aqui. Gente, genial. Quanto mais se facilitar a vida das pessoas, maior retorno você vai ter. Então você tem que achar um problema e trazer uma solução. Genial. Quando a gente começa a pegar o clique assim, do game da vida, parece que vai, né? É muito, é muito. E aí eu estava conversando com o Hugo, não é sobre o volume, é sobre a resposta que você vai ter. Então, a gente agora já está tendo uma boa resposta com o Next Public, então está chegando bastante influenciadores, está entrando bastante empresas e algumas marcas grandes já estão vindo também que a gente nem esperava. Uhum. E a gente fez uma gamificação ali, porque também não dá para abrir a porta, uma marca grande chega e fala, eu quero fazer um anúncio. E eu tenho vários influenciadores lá que tá lá, mas não tá fazendo entrega nenhuma. A gente fez uma gamificação ali dentro agora também. Quanto mais você entrega, a gente abre um portal onde você vai ter acesso a clientes com uma proporção de faturamento maior. O que a gente foca ali dentro da Nextpub? Em resultado. Quanto mais resultado você entregar, mais portas a gente abre com os clientes maiores. Porque os clientes maiores, no final, eles não querem ver números de quantas pessoas acessaram o seu... Uhum. Eles querem saber quantas pessoas adquiriram o produto resultado. dela. Exatamente. E aí, eu tenho pessoas que têm 6 mil seguidores que chegou a vender 30 cotas da Scamplates. E não é uma coisa absurda. E eu tenho pessoas de 100 mil seguidores que não vendeu 2. Faz mais sentido para aquele cliente maior ter aquela pessoa de 100 mil seguidores ou aquela de 5 mil que está entregando? De 5 mil que está entregando, com Então certeza. a gente está entregando. Quem tiver resultado, a gente vai abrir mais portas para aquela pessoa chegar nos clientes mais grandes. Consequentemente, Uau. os valores vão subindo.
Genial, interessantíssimo. E você tem propriedade para isso, né? Você também é um homem muito viajado. Conta um pouquinho para nós essa experiência de alguns países que você já visitou. Eu já passei em 48 países, Uau! daí vem algumas boas experiências, mas eu costumo falar que as melhores experiências são aquelas más experiências, Né? que acaba virando história, acaba virando telestory. Mas eu tive algumas experiências assim, por exemplo, eu fui para Noruega e a gente saiu da Noruega, foi para Finlândia à noite e eu estava trabalhando no navio na época, eu nunca tinha falta de acesso, nunca tinha ouvido falar. Eu tô falando de muitos anos atrás, gente. Hoje em dia é É diferente. diferente. Meu telefone era um V3 que eu abria assim e mal tirava foto. Quem nunca teve, né? Então, era uma outra época. E aí eu não tinha acesso, eu não sabia o que era a aurora boreal. E a gente indo da Noruega para Finlândia à noite, a gente trabalhava num restaurante que chamava Jantar pelas Estrelas, que o teto do restaurante era de vidro. Eu olho para cima, vejo aquele trem verde assim, meio lilás, trocando de cor. Eu fiquei olhando aquilo Nossa. ali, eu cheguei a achar que era algum holograma que eles tinham colocado no teto do navio, porque no navio eles colocam um monte de coisa. Uhum. Só com um frio, e o pessoal tudo saindo para fora do restaurante. E aí eu trabalhava lá com muito filipino, e eu perguntei para ele, por que o povo tá saindo nesse frio? Eles, ô Wesley, tá tendo aurora boreal ali fora. Cara, é muito difícil isso acontecer. Nós estamos embaixo da aurora boreal. Eu, mas o que é aurora boreal? Aí ele começou a rir, falou, você não sabe o que é aurora boreal? Eu falei, não, então vamos lá fora pra você ver. Quando eu saí, eu olhei pra cima, Nossa, você ficou maravilhado, né? eu falei, caramba, Todo mundo merece ver isso, não todo é? mundo merece ver isso. Eu falo pra você, quem nunca viu, Eu nunca vi. vai, Eu quero muito vai, ir. que é uma sensação maravilhosa. Eu até dou uma dica pra não pagar caro. O que fazem? Compra uma passagem daqui pra Londres. Uhum. Por exemplo, se você for comprar uma passagem aqui pra Islândia, e a Islândia tem muita aurora boreal lá, você vai pagar uns 300 euros na passagem. Se você compra daqui para Londres, você vai pagar uns 40, 50, por aí. E de Londres para lá, você paga 20 euros. Sério? 20, 30 euros, sério. Pronto, gente. Mês que vem eu já vou lá conhecer a Aurora Boreal, só que não vai ter Aurora Boreal Não, mês que vem. é mais ou menos em dezembro e janeiro É que final tem. de ano. E aí eu falo, é caro? Mas se você souber fazer logística, por exemplo, em 15 dias eu fiz 7 países. Uau. Logística. Eu fui para um país, de lá peguei um outro voo, depois foi só de ônibus, Flixbus, Gente. rodando ali. Então, eu não lembro direito a ordem, mas quem for no meu Instagram vai estar lá assim, rota de 6 países em 15 dias. É isso que eu ia te perguntar, se você deixa essa deixa para as pessoas. Tá tudo nos destaques lá, assim, tem Ah, vários... ok. Eu não tenho todos os países que eu Uhum. passei, porque na época eu não tinha... Minha câmera era uma TechPix. Então a imagem que eu tinha, as imagens da câmera, digamos que não tá muito favorável para mim. Então guarda aí para recordação a maioria, mas tem alguns, tipo Uruguai, Argentina, eu fiz aquela costa do Brasil todinha, fui ali pro lado da Ásia, fui para Tailândia, Indonésia, Filipinas, Japão, rodei ali depois, passei aqui pelo norte da Europa, Finlândia, Suécia. Então, assim, cada país, o mais legal é que você aprende uma coisa da cultura deles. Você aprende um pouco do idioma deles. Então, às vezes eu tô sentado num lugar e eu começo a escutar as pessoas falando alguns idiomas. Hoje eu já não falo tão bem como eu falava naquela época, mas, por exemplo, se eu vou falar italiano, eu cambio assim. Rápido. Hablo espanhol perfeitamente. Olha! Eu sou brasileiro, mas falo francês, e eu posso ficar trocando assim. Eu ligo e desligo a chave que eu aprendi nos barcos e aprendi convivendo com aquelas pessoas. Então, às vezes eu tô sentado na mesa aqui, tá um conversando aqui. Hoje eu já não converso tão bem, mas eu entendo ainda algumas coisas. O único idioma que salvou ainda foi o inglês, porque eu ainda uso diariamente. Mas você aprende idiomas, você aprende a respeitar a cultura do próximo, você aprende a entender a cultura do próximo. Para mim, você falar assim, qual foi a viagem marcante que eu tive? Eu acho que foi quando eu fui na Polônia. Eu fui num lugar que chama Auschwitz. Foi o maior campo de concentração dos judeus. Ali foi um antes Wesley e um pós Wesley. Porque eu reclamava de muita coisa, reclamava de tudo. E quando eu entrei no campo de concentração e eu vi que aquelas pessoas passaram, eu vivi aquilo, eu fui nas câmaras de gases, você vai onde eles eram crema. É uma experiência muito pesada. Nossa.
mas você sai de lá agradecendo até pela escova de dente que você tem em casa. Pelas dificuldades, né? Porque assim, são dificuldades. Porque nem é, né? Depois de vai pra pensar, nem é dificuldade. Você sabia que os seus problemas é sempre menor do que você? Quem criou o seu problema foi você. É a gente mesmo. Quem é que tem a solução? A gente mesmo. É nós mesmos. E a maioria dos problemas hoje das pessoas é que elas querem terceirizar os problemas delas. Exatamente. Ela chega aqui e fala, Lola, tô sem dinheiro pra pagar a conta de luz. E fica olhando pra sua cara. Como se você fosse tirar o dinheiro do seu bolso e falar, vai lá, paga. Não, amigo, vai fazer hora extra, vai fazer alguma coisa. E aí, vai bem que você falou, e na hora você fala assim, mas por que você não tem? Porque eu adoeci, fulano não me pagou, aí a gente fica, né, acaba terceirizando mesmo. Não, vai capinar um lote, filho, você vai fazer alguma coisa. Tem solução, né? Tem solução. Eu costumo falar, enquanto eu tiver saúde, tem solução pro resto das coisas. A única coisa que eu não consigo lutar é com a saúde. Mas eu cuido. Por exemplo, eu uso o Scamplates para cuidar da minha alimentação. Eu sei o que eu tô comendo todo dia. Eu sei se eu ultrapasso o limite de calorias, baseado no que eu faço nos meus treinos também. Se eu ultrapassar o limite... Genial. Ultrapassei o limite de calorias hoje, amanhã eu como um pouco menos para poder dar uma balanceada. Uhum. E aí eu vou seguindo dessa forma. Tem métodos para você poder continuar se mantendo em forma, cuidando da sua saúde e trabalhando. Eu vejo muita gente falando, não, eu vou fechar aqui na caverna, focar no trabalho, aí depois cai doente aí numa cama de hospital, que adianta? Nada. Não adianta nada. Não adianta nada. E é isso, as pessoas querem muito ter uma vida satisfatória, mas também não fazem muito para tal. Para você ver, eu fui dar uma palestra na Inglaterra, e quando eu olhei assim de cima, eu comecei a ver os carros chegando. Começou a chegar Ferrari, Lamborghini. Eu estava no Hotel Hilton, onde eu ia dar a palestra. Eu comecei a ver os carros, o rapaz que me chamou falou, o pessoal chegando aí. Eu falei, cara, o que eu vou falar para essas pessoas? Eu tenho que sentar e aprender com elas. Aí o pessoal subiu e tal, aí eu falei, bom, tô aqui, né? Vambora. Olhei para eles e falei, olha, vou começar a palestra em inglês, eu não sou nativo, se eu cometer alguma gafe, vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum. Se eu não conseguir falar alguma coisa, eu vou pedir ele aqui para me ajudar. Aí o pessoal ficou, tá tudo bem, não sei o que. Se tiver alguma questão, deixa no final da... Só que eu queria falar um negócio, eu acho que quem deveria estar sentado aí sou eu. Falei pra eles no início assim, eles olharam assim, por quê? Eu falei, não, porque eu vi você chegando ali agora, acredito que todos vocês estejam na mesa acima que eu. Aí o rapaz, um senhorzinho olhou pra mim e falou assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Não sei o que você vai falar, mas alguma coisa daqui eu vou aprender. E o dia que um de nós parar de ir em locais para aprender, quer dizer que a gente já não sabe de mais nada. Já desistiu. Porque a gente tem sempre que aprender alguma coisa. E aí eu comecei a falar e minha palestra é apontada um pouco na minha história. Uhum. Minha história é viajando. E quando eu terminei, o cara olhou para mim e falou assim, não falei para você que eu ia aprender alguma coisa? Eu falei, o que você aprendeu de tudo que eu falei? Ele falou, de questão financeira, tudo que você falou eu já sabia. Questão de gestão da empresa, tudo que você falou eu já sabia e eu posso até complementar algumas coisas na sua palestra. Eu falei, eu fico feliz. Mas teve uma coisa que você me ensinou aqui hoje. Eu falei, o quê? Desfrutar. Eu passei a vida toda aqui e eu nunca saí da Inglaterra. Nossa. Eu nunca fiz nada com a minha família. E hoje eu já não tenho tempo para fazer tudo que você fez. E nem saúde, provavelmente. E olha só o que você passou ali para ele, muito mais jovem e já conhecendo vários E aí ele falou assim, hoje você quebrou todo mundo aqui, não foi por status financeiro nem por conhecimento, mas foi pela sua experiência de vida. Todo mundo que está aqui gostaria de ter vivido o que você viveu. Uau. Mas todos nós estávamos ocupados, criando, construindo, que na nossa época era isso, era trabalhar e falando. E eu falei, então, tá tudo bem, mas agora dá tempo. Ele falou assim, dá tempo, mas, por exemplo, eu já não vou subir as escadas que você subia. Já não tem joelho pra isso, né? E eu falei com eles na época, eu falei assim, eu gosto de viajar agora, porque quando eu tiver velho, mas na hora eu nem me liguei, mas quando eu tiver velho, eu não vou subir. Tem uma escada da China que é quase 3 mil andares, eu não vou conseguir fazer isso. E na Hungria tem algumas escadarias também, e eu falei com eles, eu vi alguns idosos lá nas escadarias, dava dó. O cara parava no meio da escada, ficava lá. Poxa. Então, assim, e são roteiros que as pessoas fazem ao inverso também, porque os pontos turísticos, todo mundo vai nos mais próximos, que é na parte de baixo, em Budapeste, por exemplo.
Já eu fiz ao contrário. Eu mapeei todos os pontos turísticos, eu entendi que o pessoal sai de baixo e vai subindo as escadarias para cima. Eu peguei um ônibus, fui para o último ponto lá em cima e vim descendo as escadas. Ah, genial! Então eu falei assim, mas Por que as pessoas não fazem isso? que as pessoas não fazem isso? Aí meu irmão fala, é que pensamos fora da caixa. Todo mundo quer ir primeiro no palácio, que fica na Ok. parte de baixo, Uhum. e depois atravessa a ponte e vai subindo. Nós fizemos ao contrário. Subimos logo de manhã de ônibus e depois saímos Foi descendo. descendo, muito mais Não, fácil. não cansamos. E Aham. fizemos, tipo, em 3 horas a gente fez todo o rolê. Mas a gente viu os senhorizinhos subindo de escada, se quebrando. Nossa. E a gente olhava e falava, poxa, dá para fazer de uma Uhum. maneira mais tranquila. Só tem que pensar um pouco fora da caixa. E isso é no mundo do empreendedorismo. Se você ficar preso dentro da caixa, você nunca vai sair. Se você estiver falando, ai, tô confortável aqui, tô pagando as contas, você nunca vai sair. Porque quando você empreende, é colocar o risco. Você está colocando o dinheiro num lugar que se você não sabe se vai voltar. Sim. Agora mesmo, Desconhecido, né? Um local desconhecido. eu, por exemplo, eu errei muito em fazer tráfego pago no início. Uhum. Porque eu peguei uma pessoa barata para fazer isso e eu achava que eu estava economizando. Mas eu coloquei muito mais dinheiro e não tive retorno. Eu peguei uma pessoa cara, eu coloquei menos dinheiro e teve mais retorno. São coisas que você aprende. Queimou o dinheiro? Eu falei, não, eu só aprendi agora a pedir as métricas das pessoas antes de entender. Fecho o negócio com pessoas? Fecho, mas eu não fecho no primeiro dia. Eu quero conhecer as pessoas, quero conhecer quem está perto, porque hoje não é só fechar um negócio. É o meu nome que vai junto com aquelas pessoas. Verdade. Então, fechou o contrato ali com o fulano, tá indo fazer evento com o fulano. O nome da pessoa tá vinculado àquela pessoa. E no final, se aquela pessoa apronta, vai respingar alguma coisa com você. E se demora anos criando uma imagem, criando uma estrutura, e pode demorar segundos para derrubar tudo. Então, quando você constrói com alicerce, é mais demorado, porque você tem que esperar a massa sentar, você tem que verificar. Então, é mais fácil quando você vai fazendo com palafitas, que você monta rapidinho, mas qualquer vento derruba. Quando você monta um alicerce, é diferente. Você tem uma estrutura. E mesmo... Não é qualquer vento que vai derrubar, não é? Exatamente, não é qualquer vento que vai te jogar no chão. E você também vai estar preparado para o vento. Porque eu já tomei um tombo com esse rapaz que foi fazer tráfego pago para mim. Uhum. Não foi um tombo, foi um tombo meu, não que ele me deu. Ele me disse, Wesley, tem um pouco de experiência, por isso vou te cobrar pouco. Eu querendo economizar, falei, amigo, vamos embora então, faz aí. E era mais dinheiro, vamos aquecer, isso e aquilo. Não chegava nem seguidor, não vendia meu produto e nada. E eu só olhando o dinheiro indo embora. Nossa. Aí depois eu falei, olha, valeu, tal, continua treinando aí, mas eu não vou seguir. Aí eu fui procurar um cara mais caro. Aí eu falei pra ele, cara, tô liso, tô sem dinheiro, preciso investir o mínimo possível. E ele falou, então coloca esse valor aqui, não te garanto esse resultado, mas você vai ter uma resposta surpresa. E eu tive uma surpresa, teve muita gente entrando no perfil. Foi quando começou a entrar pessoas também até na agência da Nextpubli. E aí eu comecei a entender, falei, bom, não é sobre valores, é sobre a entrega, né? Tem que entender o que o cara tá entregando. Abre o algoritmo, começar a entender o algoritmo, entender que quanto mais dinheiro eu coloco, o algoritmo vai entregar menos o orgânico, porque ele quer dinheiro. No final, tudo é comércio. Entender que se eu colocar muitos stories no dia, ele vai entregar menos também. Porque entre um story e outro, aparece sempre um comercialzinho. Não sei se vocês já perceberam. Se você tem muitos stories, é menos comercial. Porque a pessoa fica pulando. As pessoas não ficam vendo aquele... Não tem paciência. Né? Fica assim. Tu. Então, é o quê? Toque também. Se você tem 4 stories no dia, a pessoa vai ver os 4 stories, vai entregar para mais pessoas. E aí eu comecei a entender o jogo, como é que tem que ser jogado. Genial. Porque às vezes a gente coloca alguma coisa aleatória, bum, explode. Você tem que entender o que essa aleatoriedade fez para poder explodir. Então eu entendi que a camisa, a cor da camisa, a forma que fala, não ficar colocando só coisa séria, mas tem que colocar algumas coisas extrovertidas. E eu fui entendendo o jogo. E agora eu tô jogando o jogo. Ou você vira uma pessoa que tá assistindo todo mundo jogar, tá sentado na arquibancada. Ou é o jogador. E quem senta na arquibancada faz o quê? Paga o ingresso. Só paga o ingresso. Ou você vai ficar sempre pagando o ingresso. assistindo ali, né?
vendo o outro. Paga e assiste, paga e assiste. Ou você entra pro campo. Só que entrar no campo, você pode tomar cartão amarelo, Sim. pode ser expulso, pode derrubar, pode fazer... machucar, e exige muito também da gente, né? Tem que estar disposto. Tem que estar disposto. E quando as pessoas falam, é difícil, sempre vai ser difícil. É difícil também você trabalhar o mês todo, chegar no final do mês, você não ter dinheiro para pagar as contas. É escolher o difícil, não é? Escolhe o seu difícil. No zero eu já fiquei várias vezes. E eu não quero mais. Não quero mais, mas também eu sei que arriscando pode acontecer de eu errar e voltar. Mas eu sei que eu vou reconquistar, porque eu conheço o caminho. Você já conheceu, já percorreu. E agora, se você continuar com medo, você não vai sair. E eu, antes de vir para cá, eu tava conversando com o Hugo, com o meu sócio. Ele falou, vão ter que colocar mais 200 ali para poder trazer mais lead, não sei o quê, não sei o quê. E as pessoas também não entendem isso. Muitas das vezes, você tem que entender se você é lead para aquela pessoa ou se ela quer mesmo ter uma conexão com você. Porque muitas das vezes, ela só quer te vender algo. Às vezes é algo que você não precisa. Exatamente. E você não está se conectando. Então, tem muitos encontros, por exemplo, de network, chega todo mundo oferecendo 1001 soluções para aquilo que você não precisa. Recentemente, eu fui passar uma colega minha queria abrir uma loja de açaí, não loja, um restaurante para vender sanduíche, esse negócio, ela queria um fornecedor de açaí, para mandar açaí lá para ela. Eu passei pro cara, um conhecido meu. Eu falei, ela só quer receber açaí para vender no espaço dela. Ele, tá bom, Wesley. Olha, se você quiser uma mentoria como abrir uma loja de açaí... Não, Wesley, eu não preciso de mentoria para abrir loja de açaí, eu só quero receber o negócio aqui. Um fornecedor. Aí eu passei outro para ela, e ela ligou pro cara, o cara falou, quantos litros você quer? Tá, o valor é X, então tá fechado. Pronto. Falei, você perde venda porque você quer colocar produto que não precisa naquela pessoa. O que é a realidade para você fazer uma boa venda? É a venda recorrente. Como é que se faz uma venda recorrente? Criando conexão com aquela pessoa, entendendo que aquela pessoa precisa. Ouvindo, né? Qual é o problema para você trazer a solução, né? Exato. E muita gente quer ficar só empurrando com o negócio dela, o negócio mais maravilhoso do mundo. E não é. Eu sempre falo com as pessoas, olha, meu negócio é esse. Se tiver interesse, vem. Se não tiver, mas é com o tempo. Eu não chego oferecendo para todo mundo. Porque eu sei que isso desvaloriza também. O seu produto, vamos dizer assim, né? Parece que você está desesperado, Desesperado, sabe? Exatamente. Acho que já está na hora de você fazer um outro livro, talvez sobre isso, não é? Ou já está a caminho? Já tem um livro, já está a caminho já. Ok. Chama Chaves Descodificando a Comunicação. Perfeito. Que é mais ou menos sobre isso. São 7 chaves. Eu comprei um curso online de Harvard, terminei o curso, que era sobre comunicação. E aí, dentro desse curso, eu peguei as 7 chaves que eles têm lá dentro e coloquei na minha versão do que eu entendi daquilo ali. E é tudo isso que eu falei contigo aqui hoje, tá dentro daquele livro que vai vir. Eu ainda tô pensando no nome, se vai ser as 7 chaves, porque faz mais sentido, ou descodificando a comunicação. Ainda tô pensando no nome do livro, mas tá a caminho já. Os dois estão bons mesmo. Mas o mais interessante é a forma que você se comunica. Você, quando chega no ambiente, você tem 90 segundos para a pessoa já gostar de você ou não. Nosso subconsciente já subentende. A forma que você aperta a mão, a forma que você sorri, a sua entonação de voz, tudo isso tem que ser visto antes de você se apresentar. E hoje as pessoas não sabem que até para abrir uma porta, tem a forma correta de abrir uma porta. Não é só abrir, entrar e fechar. Tem maneiras para você parecer uma pessoa mais solícita, uma pessoa mais educada. Então, todos os ambientes é propício de negócio, depende de quem está nele. Às vezes eu posso estar sentado de uma pessoa aqui que eu não conheço, e eu sou escroto, eu sou chato e não sei o quê, mas aquela pessoa poderia ser uma pessoa que iria fechar um negócio comigo lá na frente. Agora, se eu passo autoridade, se eu passo uma conversa tranquila, calma e esclarecedora, mesmo que eu não feche hoje aqui, eu posso sentar com outra pessoa ali e você fala assim, olha, eu tive com ele, é uma pessoa muito clara, tal, não sei o quê. O seu nome vai chegar sempre antes de você. Interessantíssimo isso, né? Isso é muito bom porque hoje, nessa era que a gente vive, as pessoas não têm conexões pessoais. Então, se você já passa essa impressão, já ensina isso num novo livro. Então, pessoal, olha, é isso. Olha quanta coisa ele ensinou pra gente nesses minutinhos do podcast. Você que tá aí no Brasil, que quer vir, tem o livro, onde você vai ter ali
cada passo, até o documento que você precisa, o que ele passou que não foi bom, Então, ou seja, você não precisa passar por perrengue, só se você quiser. Porque você ensina ali de uma forma, o ruim dele, ele ensina para que você não passa. Se você é empresário, ou se você já está aqui, já tem documentação e quer trabalhar, ele também está ali para isso. Ou seja, é um leque de oportunidades essa pessoa aqui. Estou precisando de funcionário, viu? Quem quiser pode se inscrever lá no meu Instagram, entra lá o Wesley Almeida e fala, estou precisando trabalhar, que eu estou com vagas abertas para todas as áreas. Olha isso, tá vendo? Então, por favor, diga as plataformas, as áreas, onde encontrar seu livro, onde te encontrar, porque é um leque mesmo, empresários, empregados, imigrantes. Quem entrar no meu Instagram ou Wesley Almeida, com 2 L e Y no final, você chegando lá, você vai ver, os 2 primeiros arroba é do Nextpubli. Se tocando no arroba do Nextpubli, você vai para o perfil do Nextpubli e consegue já se inscrever lá, para você já começar a divulgar no seu Instagram e começar a ganhar porcentagens ou faturar contratos fechados com empresários da região. Gente, por que eu não tô lá ainda? É que agora é novidade. Já vim trazendo em primeira mão para cá. Que bom, que bom. Aqui é o primeiro lugar que eu tô falando sobre ele obrigada por agora. esse privilégio. E quem quiser trabalhar, pode mandar uma mensagem direta no meu direct. Eu tô com vagas abertas para empregado de mesa, cozinheiro, copeiro, housekeeping, todos com alojamento na região do Alentejo. Qual cidade, Wesley? É o Alentejo inteiro. Tem Montagiu, Sines, Santo André, Santiago do Cacém. Então, eu fechei contrato com vários hotéis, com várias unidades, com alojamento, consoante o perfil da pessoa. E estando legal, falar bem devagar, documentado, com documento em dia, eu faço o contrato, não trabalho sem contrato, faço os pagamentos certinhos, sempre no dia 8. E se atrasar é porque seu banco é diferente do meu, tem aquela questão do banco. Mas fora isso, nas minhas redes sociais ou Wesley Almeida, você vai ter acesso a mim lá. Tem lá o Scamplace, o Nextpubli, tem também lá o meu contato para poder se inscrever para as vagas de trabalho, e aí eu aguardo por vocês lá. Muito obrigada, foi um privilégio receber você aqui. Até a próxima. Obrigado eu. Até mais, pessoal.